Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal literário e hoje eu trago assim uma coisa que para mim é uma baita conquista, é o microfonezinho. Eu já tinha falado disso em outros vídeos, mas me incomodava profundamente o áudio dos vídeos quando eu ia editar, me dava um ciricutico porque eu percebia que tinha muito som vazando. Só que, enfim, é o que a gente tem, né? Eu não ganho nada para fazer os vídeos, etc. Então eu não tenho dinheiro para investir no canal propriamente dito. Então, gravo com a câmera do celular mesmo, o microfone era do próprio celular. Só que eu moro, né, numa avenida, então tem muito som e tudo isso acabava vazando muito nos vídeos. E pegava, parecia que estava aqui dentro de casa, né, mas enfim. Então, meu gato miando, meu gato fazendo coisa para chamar atenção, barulho de moto, barulho de carro, barulho de avião, tem uma escola, duas casas depois da minha, uma escola. Então as crianças na quadra gritando, vazava tudo. E isso me incomodava muito e me distraía também. Então consegui comprar. É o melhor dos microfones? Não. Fiz um investimento barato só para melhorar um pouco essa questão. Sei que o som dele não é o melhor, ele é um pouquinho abafadinho e tal, mas ele pelo menos cumpre a função que era necessária, de abafar todo o ruído externo e deixar o som um pouquinho mais filtrado. Então vai pegar muito mais minha voz. Por exemplo, agora tá uma baita chuva, então tá fazendo barulho de chuva. Isso no outro dia provavelmente me impediria de gravar, porque fica um chiado muito forte no vídeo. Mas eu dei uma testada aqui antes e aparentemente cortou bastante, então dá para gravar tranquilo. Então, feito isso, é uma conquista, fico feliz, que realmente era algo que estava me incomodando. Então agora os vídeos pelo menos vão ter esse microfonezinho, fica um som um pouco mais agradável. E hoje vamos falar sobre Molière, ou Molière. É um autor francês, dramaturgo, e ficou principalmente conhecido pelas suas comédias. O Molière, eu entrei em contato com ele no curso de teatro, né? Para quem não sabe, eu sou ator. E na minha formação de história do teatro, a gente, né, fez um panorama geral, mas algo que minha professora fez que eu achei muito incrível foi que a gente sempre lia os textos da época que a gente estava estudando. E eu acho que isso foi muito legal. Era muito divertido, então, primeiro porque a gente já se exercitava um pouco quanto ator, porque a gente dividia os personagens e lia cada um fazendo um. E também a gente ia entendendo um pouco o repertório de fato da época, os assuntos tratados, a gente via de uma forma um pouco mais prática. Nem todos os textos a gente lia de forma integral, né? Era um ou outro, mas para os trabalhos específicos da disciplina aí a gente tinha que ler o texto completo. Molière não foi um de trabalho, então a gente leu só uns pedaços, mas eu fiquei com uma curiosidade muito grande de Molière quando a gente leu, porque eu achei muito engraçado. Tinha uns barracos assim entre os personagens assim, impagáveis, eu rachava o bico. Tanto que eu não sei se foi essa aula, acho que foi, que eu estava lendo com a professora, mas eu não conseguia ler de tanto que eu estava rindo, assim. É muito engraçado. E eu fiquei muito curioso e fiquei um pouco triste também, de certa forma, porque ele tem bastante coisa, bastante peça, só que tem pouquíssimas traduzidas para o português. Então aqui nesse livro tem uma coletânea de 3, e tirando essas 3, eu acho que eu achei mais umas 2 na internet, algum PDF, porque Molière é de 1600 e bolinha ali. Então é antigo, gente, como, né, já é domínio público, e como que não tem as traduções, né? Isso é muito triste, mas enfim, trabalhemos com o que temos. E aí eu comprei essa edição aqui numa livraria, uma vez passeando por São Paulo, eu acho que foi Livraria da Vila, se eu não me engano. Aí acabei comprando essa edição e ficou aí na minha estante um ano e pouquinho, até que eu peguei para ler o Tartufo só. Esse ano eu fiz um projeto, agora 2024, de ler pelo menos uma peça de teatro por mês. Então a de janeiro foi essa aqui, O Tartufo, que é a primeira. Tem O Tartufo, Dom Juan e O Doente Imaginário. Essas outras duas eu não li ainda, só O Tartufo mesmo. Porque existe uma coisa, né, que quando a gente inicia em uma nova área, um novo negócio, qualquer coisa, de que a gente precisa correr atrás daquilo que é básico, né? Como nós estamos em 2024, a maioria das áreas já existem há muito tempo e já tem aquele repertório base, já tem aqueles passos iniciais que são tão importantes que todos precisam conhecer. E no teatro, enfim, obviamente, isso também existe. O teatro é muito antigo, né? Então tem muita coisa para conhecer.
que é básico do ator saber, sabe? Então as peças do Shakespeare, Molière, brasileiro, né? O Plínio Marcos, Nelson Rodrigues, as peças do Chekhov, são só pequenos exemplos, são muitas peças, muitos autores teatrais importantes. Então, assim, ler tudo isso é algo que leva tempo, não é algo que num estalar de dedos você já está pronto. Então, enfim, é uma dedicação que precisa acontecer sozinha, você tem que ir meio que por conta própria, porque mesmo você fazendo, sei lá, uma graduação de teatro, 4 anos, não vai dar tempo de você ler tudo. E também, às vezes, nem é tão legal você pegar um autor e ler tudo dele de uma vez. Às vezes é legal dar uma intercalada também. Então, é um processo que eu sei que vai levar tempo e, de acordo com tudo que eu estou fazendo no momento, o que me cabe é um pouco isso. Então, vai ser uma peça por mês. Aí, a de janeiro foi essa, e aí, em fevereiro, eu já não vou ler nada do Molière para ir conhecer algum outro autor. Então, vamos falar agora propriamente do Tartufo. Primeiro de tudo, eu achei muito legal que tem nessa edição aqui, tem toda uma introdução e um prefácio, que são textos do próprio Molière, que ele explica bastante sobre a visão dele da comédia, e eu achei muito interessante. Primeiro porque as peças dele foram bem problemáticas para a época, foram proibidas, etc., pela questão do próprio público que não aguentava ouvir o que a peça tinha para falar. O Molière, a visão dele da comédia era a seguinte: ele achava que a comédia era uma maneira muito eficaz de corrigir os vícios humanos. Então, você colocar no palco, nos personagens, esses vícios que são comuns ao ser humano e tirar riso disso, né, chacotear essa situação, expor ao riso, né, de fato, esses defeitos eram maneiras eficazes de corrigir. Porque a pessoa, ao se ver representada ali e sendo feita de chacota, ou né, vendo o seu vício sendo colocado ao riso de todos, ficava um pouco, nossa, então talvez não seja legal fazer isso. Então era uma maneira delas melhorarem. Só que, justamente por isso, muita gente não gostava. Porque se identificava, falava, putz, meu, esse personagem que tá todo mundo rindo, eu faço coisa igual. Então, quem tinha autoridade suficiente para proibir as peças do Molière, com certeza faziam isso. E ele tinha que estar em contato com o rei, de fato, né, pedindo que ele aprovasse as peças dele para que ele pudesse apresentar. Isso no Tartufo acontece. Demora, se eu não me engano, 7 anos, desde que ele escreveu a peça até ele conseguir levar para o público, porque ela foi proibida. Ele teve que pedir 3 autorizações para o rei, mas deu certo. Enfim, então ele tinha essa visão da correção dos vícios do homem através do riso, o que é muito interessante. Logicamente tem outros autores com outras visões, mas é muito interessante essa visão dele. E existem linhas de terapia que falam um pouco sobre isso mesmo, sobre expor um pouco ao riso determinadas coisas para que isso seja um pouco minimizado, assim. Enfim. Então é uma temática interessante. Agora sobre o Tartufo em si, ele vai falar muito sobre a hipocrisia religiosa. Então nós temos aqui uma família e o pai dessa família conhece o Tartufo e fica abismado com tamanho exemplo de virtude, de religião, e assim, começa a fazer tudo que esse cara manda. Porque fala, nossa, ele é muito sábio, ele é muito de Deus, então vamos fazer tudo. Só que no fundo, né, todo mundo, o resto da família, já desconfia, fala, gente, esse cara é uma farsa. Né, não tem conversa. E o nosso pai tá ficando fanático, tá acreditando em tudo que ele tá falando e não é legal nisso. E esse contato, né, do pai com o Tartufo começa a trazer consequências negativas para a família. Os filhos têm os casamentos que eles queriam que acontecessem impedidos. O pai começa a interferir na relação, fala, não, você não vai casar com esse aí não. Inclusive ele oferece a filha dele pro Tartufo para eles se relacionarem. E aí começa a interferir nas questões pessoais dos outros membros da família e eles ficam pé da vida. Então eles começam a armar para tentar mostrar pro pai que esse Tartufo é uma farsa, porque só falando, né, ai pai, olha, ele fez isso, ó, e o pai não estava acreditando. Então eles tinham que armar uma situação de flagrante, o pai tinha que ver alguma coisa.
E é muito engraçado porque a comédia desse tempo, primeiro que assim, não tem nenhum problema temporal, não tem nenhum anacronismo que pra gente hoje não sirva, ou o vocabulário que é muito rebuscado não sirva para hoje em dia. Não, parece que essa peça foi escrita e ela ainda serve para hoje. É muito bizarro, ela é de 1669, se eu não me engano, mas serve perfeitamente para hoje, sem tirar nem pôr. O texto ainda é mega atual e não é uma leitura chata, difícil, com palavras rebuscadas, nem nada disso, é bem tranquilo. Então, eu gostei bastante da experiência. É engraçado e tem muito aquele tipo de situação, sabe? A situação que está acontecendo e alguém está ouvindo escondido atrás da porta. Sabe esse tipo de comédia? É muito comum desse período, assim. Porque Molière bebeu muito da fonte da comédia dell'arte, que era uma comédia italiana. Enfim, que é um gênero de teatro muito específico. E ele bebeu muito dessa fonte até ele fundar a companhia dele. Então, o Tartufo fala um pouco sobre essa situação da hipocrisia religiosa. Então, hipocrisia religiosa, corrupção, enfim, roubo, de ganância financeira, etc., eram temas que o Tartufo falava, o Tartufo não, o Molière falava bastante, eram no interesse dele. E como eram temas que afetavam as pessoas ali na época, que afetariam até hoje, né, convenhamos, as pessoas não gostavam das peças dele. Mas enfim, então vale super a pena. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que é a edição, para vocês verem. A única coisa que me incomodou é que os livros de teatro eles são editados de uma maneira específica, porque são só as falas dos personagens, né? Não tem textos narrativos, descritivos, etc. Então, geralmente as edições de teatro são um pouco diferentes e funcionam. E esse daqui não segue muito essa editoração. E aí confesso que para mim ficou muito entroncado o texto, assim, muito próximo, muito colado. Eu vou mostrar duas edições de um livro de teatro para esse aqui, para vocês verem a diferença. Bom, então eu peguei essas duas edições aqui para mostrar para vocês e comparar um pouco como que é a formatação de livros de teatro geralmente. Então aqui é do Molière, que é o tema do vídeo, e aqui esse do Teatro do Nelson Rodrigues, completo, da edição da Nova Fronteira. Eu gosto bastante desse box, esse aqui é o número 2, capa dura, tudo. Já usei bastante. Então olha como que costuma ser. Primeiro vem os personagens e tal, e aí, ó, primeiro ato, e olha como que funciona. Geralmente vem aqui os personagens, o que eles dizem, né? E é de uma forma muito limpa, e tem pequenas descrições, é muito dividido quem fala o quê, são poucas falas por página, é bem espaçado, né? De uma forma que a leitura fica bem clara e bem dinâmica. Agora, aqui nessa edição da Unesp, olha só, aqui os personagens, bem parecido, mas olha a partir da peça mesmo, ó, ato 1. Tá vendo? Ele é escrito como um texto normal de prosa. Então aqui tem uma personagem, logo em seguida já vem a outra, aqui, depois vem a outra, enfim. Então tá muito entroncado, muito próximo, tudo muito junto. Não tem a mesma limpeza do que o outro. Então isso eu achei um pouco diferente. Geralmente os textos de teatro vêm assim, igual aqui. Mas a editora Unesp fez dessa forma, que eu achei que ficou muito próximo as coisas. Ó, parece um livro de prosa normal. Às vezes fica um pouco confuso. Só isso. As páginas dele são bem grossinhas, assim, parece tipo papel cartão. Mais amareladinhas e tal. É isso. Mas super recomendo, leiam Molière, é muito engraçado. Tem situações muito boas, assim. E os temas são mega atuais, assim. E são peças de teatro, uma maravilha para ler. São, sei lá, às vezes 60 páginas, 40. Peças não são muito longas, e justamente porque são só as falas dos personagens, é muito rapidinho de ler. Então, assim, dá para ler em um dia. Se não quiser ler em um dia, lê em dois. Mas de três é difícil passar. Só se você enrolar muito. Em geral, é bem tranquilo de ler. Então, é bem legal. Então, leiam Molière. Eu li essa daqui, o Tartufo. A do mês de fevereiro vai ser alguma do Chekhov. Esse vídeo vai sair meio atrasado, né? Porque tem uma série de vídeos ainda para sair. Então, provavelmente vai sair bem depois. Mas, enfim, foi a peça de janeiro. E a de fevereiro vai ser alguma do Chekhov, que eu não escolhi ainda. Mas, enfim, e para quem quiser saber o final, quem não quiser por essa parte, no fim descobrem a mentira do Tartufo. Nisso ele já tinha quase conquistado a casa da família, já tinha conseguido os direitos da casa,
Ele revelou que ele não queria casar com a filha do cara, que era o que tinha sido oferecido para ele. Ele queria, na verdade, a esposa do pai da família. E a esposa arma uma situação em flagrante para o marido pegar isso. E aí ele vê e descobre que ele realmente era uma farsa. E no fim ele só não perdeu tudo porque o rei conhecia o pai de família, sabia que ele era uma boa pessoa e sabia da má índole do Tartufo e faz com que ele seja preso e a família não perca todos os seus bens. Mas enfim, então é mais ou menos essa a temática. Então esse é o vídeo de hoje. Leiam peças de teatro, se tiverem recomendações inclusive deixem aí para mim. Como eu falei, eu quero ler pelo menos uma por mês esse ano. Leiam teatro. Quem gostou desse vídeo, né, curta, comenta, compartilha. Se inscrevam no canal, por favor, isso dá uma força gigantesca. Também me sigam nas minhas outras redes sociais. TikTok, Instagram, tá tudo aí na descrição do vídeo, no Scoob. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.